bem-vindos. Como já viram aqui na tela, portanto, o tema desta hora, não é? O que é psicofonia, não é? Quem é que sabe o que é? Todos sabem? É? Não? Muito bem. Então vamos tentar aqui esclarecer também. Mas antes de irmos já à parte da psicofonia, vamos tentar esclarecer primeiro o que é mediunidade, para que depois possam compreender a psicofonia, está bem? Então aqui na mediunidade, e trazendo aqui o livro dos médiuns, o codificador Allan Kardec diz-nos que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Podem, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Portanto, o que é que aqui o codificador nos está a dizer? Que todos nós, não é? Estamos aqui nesta sala, somos médiuns, não é? Todos temos mediunidade. Podemos ser uma mediunidade de inspiração, de intuição, mas todos nós temos de alguma forma mediunidade. Aliás, se nós formos à questão 459 do Livro dos Espíritos, não é? Em que o codificador também faz a pergunta aos espíritos se os espíritos influem nos nossos pensamentos e nos nossos atos, e portanto a resposta que ele obteve foi que sim, portanto, que muito mais do que aquilo que imaginais, de ordinários são eles que os conduzem. Portanto, o que é que ele diz? Diz que, portanto, é muito mais do que o que pensamos, não é? Nós, sem nos apercebermos, os espíritos, afinizando-se connosco, às nossas tendências, aos nossos vícios, aos nossos desejos, acabam por nos conduzirem. Portanto, e daí este parágrafo ser muito importante para se perceber um pouco isso. Todavia, usualmente, só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Portanto, o que aqui diz o codificador é que, portanto, o que usualmente, portanto, se qualifica aos médios são aqueles de mediunidade mais ostensiva, não é? Ou psicografia, ou clarividência, portanto. Mas não é o caso, não é? Como vimos no parágrafo anterior, todos somos médiuns. Agora, há casos, o caso da irmã Leonor, não é? Não só, tem mediunidade mais desenvolvida, não é? Mais ostensiva, então encaixa-se aqui nestes efeitos patentes, não é? É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenómenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Portanto, aqui o codificador diz-nos que, portanto, apesar de todos termos mediunidade, há uns que desenvolvem a mediunidade nuns aspectos mais do que noutros. Portanto, nós podemos ter um médio de clarividência mais desenvolvida, podemos ter um médio de clareaudiência, portanto, ouve os espíritos, mas não os vê, psicografia, não é? Psicometria, por aí fora. Portanto, há muitas variedades de aptidões. A mediunidade, aqui no André Luiz, diz-nos que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Portanto, que o André Luiz nos diz é que, portanto, é uma faculdade inerente a todos nós. Depois, de acordo com a nossa faixa de sintonia, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, vamos sintonizar, não é? Com uma polaridade, pode ser negativa, pode ser positiva, não é? Vai depender.
Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhe são semelhantes e tecendo, assim ao derredor da nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistível. Tanto que é que ele nos diz aqui, portanto, na sequência, portanto, à medida que nós nestas tendências, nos pensamentos e sentimentos negativos ou positivos que possamos ter, não é? Vamos sintonizar com essas polaridades. E é, no fundo, estas tendências que nos vão pôr em sintonia em influências, não é, do plano espiritual. Se eu for um indivíduo que procuro ter pensamentos positivos, equilibrados, que não tenho desequilíbrios, não tenho vícios, não é? Que procuro a caridade, procuro a fraternidade, procuro desenvolver essa parte em mim, é óbvio que nós vamos sintonizar com os bons espíritos. Agora, se nós não buscarmos esses, não é? Se não andarmos equilibrados, se andarmos na queixa, se andarmos no julgamento, se andarmos em situações negativas, é óbvio que vamos sintonizar com espíritos que estão nessa faixa de vibração, não é? E aí, portanto, de acordo com as nossas tentações, que são essas, não é? Boas ou más, vamos ser influenciados e criamos à nossa volta esta rede, não é? Esta rede de impulsos que agem automático em nós. Portanto, as pessoas nem se apercebem, mas esta rede de impulsos, de acordo com as nossas tendências e desejos, depois agem em automático. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos, a falta dos órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. Daí vêm serem dotados de faculdades para esse efeito. Portanto, o que este parágrafo nos diz é que, portanto, os médios mais ostensivos são os intérpretes dos espíritos. Portanto, e que têm essa mediunidade ostensiva precisamente para servirem nesse intercâmbio. Nós não tenhamos a mediunidade desenvolvida, portanto, a esse respeito não trazemos o propósito de trabalharmos nesse intercâmbio. Agora, passando aqui à parte da psicofonia. A incorporação e psicofonia é a mesma coisa, portanto, este caso aqui o Martins Peralva trata o assunto por incorporação, mas é a mesma situação. É a faculdade que permite os espíritos, utilizando os órgãos vocais do encarnado, transmitirem a palavra audível a todos os presentes. É a faculdade mais frequente em nosso movimento de intercâmbio com o mundo extracorpóreo. É através dela que os desencarnados narram, quando desejam, os seus aflitivos problemas, recebendo dos doutrinadores, em nome da fraternidade cristã, a palavra do esclarecimento e da consolação. E aqui, se repararem nesta imagem, nós temos aqui uma imagem de uma reunião mediúnica, não é? Em que são trazidos espíritos sofredores, não é? Portanto, que estão em situação de desequilíbrio e que depois são incorporados nos médios e são doutrinados, portanto, são esclarecidos, são envolvidos em fluidos mais salutares, que os equilibra, não é? Que lhes dão de alguma forma algum consolo, algum fortalecimento, para que depois possam, em alguns casos, quando eles aceitam, serem resgatados pela espiritualidade e serem conduzidos a instâncias espirituais para poderem ser tratados e poderem prosseguir a sua evolução. Portanto, este aqui é um exemplo desses. Se não houvesse essas reuniões que possibilitam a incorporação ou a comunicação psicofónica, os obreiros da espiritualidade teriam suas tarefas aumentadas, com o serviço de socorro às entidades que, nas regiões de sofrimento, manifestam as aflições do remorso e do rancor. Portanto, estão a ver aqui a importância deste intercâmbio, não é? Entidades superiores teriam que reduzir as suas próprias vibrações a fim de tornarem visíveis
ou de se fazerem ouvidas aos irmãos infortunados e transmitirem-lhes o verbo do reconforto, como certamente ocorria antes do advento do Espiritismo, que trouxe aos homens de boa vontade, através da oportunidade do serviço mediúnico, sublime campo para a exercitação do amor. Portanto, os médios, quando não era, hoje há mais médios neste campo de tarefas, não é? Mas de antes não quer dizer que os espíritos portanto, não tivessem a oportunidade de serem esclarecidos e não serem amparados. Claro que tinham, mas obrigavam os espíritos superiores, portanto, a reduzirem a sua vibração. Como é que eles faziam isso? E fazem, não é? Faziam e fazem. Porque eles mesmo assim, nas reuniões mediúnicas, para inspirarem os doutrinadores, eles têm que reduzir as suas vibrações. Eles, portanto, captam as energias do ambiente e, através dessas energias do ambiente, reduzem a sua vibração para se colocarem em sintonia com aquele doutrinador que pretendem inspirar, não é? Para poderem conduzir os trabalhos. Características da psicofonia. A codificação espírita apresenta-nos a seguinte classificação. Temos a psicofonia consciente ou intuitiva, temos a psicofonia sonambúlica ou inconsciente e temos também a pneumatofonia ou a voz direta. Agora começando aqui na psicofonia consciente ou intuitiva. André Luís aqui nesta obra, nos domínios da mediunidade, eu trago aqui 2 exemplos para eles nos retratarem com mais exatidão, para aumentarmos o nosso grau de percepção e de compreensão. Aqui ele designa-nos, André Luís, de psicofonia consciente, aquela em que estabelecido o transe mediúnico em condições adequadas, o médium desdobrado, portanto o médium sai do seu corpo, se afasta do seu corpo, mantendo-se junto a dele a distância de alguns centímetros, ou seja, o médium sai do corpo, mas fica ali colado, portanto, ao seu corpo, não se afasta muito. Aqui podemos ver, já vou explicar. A entidade comunicante se justapõe ao equipamento mediúnico, neste caso ao corpo físico, ao mesmo tempo que leves fios brilhantes ligavam o cérebro perispíritico do médium, da médium desligada do corpo físico ao cérebro da entidade comunicante, ligando-se pela corrente nervosa numa associação comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica. Portanto, nós aqui podemos ver que aqui a médium não é desdobrada, não é? Portanto, ela está aqui, desdobrada, e aqui esta conexão é que não estava corretamente representada, porque a médium desdobrada liga-se aqui diretamente ao espírito comunicante. Portanto, eu não consegui uma imagem que ilustrasse aquilo que eu queria demonstrar, mas por aqui acho que está perceptível, não é? Portanto, aqui a médium desdobrada, portanto, o pé espírito da médium, ela liga-se diretamente ao cérebro da entidade comunicante e depois a entidade comunicante fala através do corpo físico, utilizando os órgãos vocais. Ao ligar-se a este equipamento mediúnico, o espírito comunicante dele se assenhoreia, apropriando-se do seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio. Mas a médium comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual fosse enfermeira. Ou seja, o espírito está ligado ao corpo, ela portanto, liga-se diretamente ao cérebro do espírito comunicante. Através dessa ligação ela consegue perceber os pensamentos e os sentimentos antecipadamente que ele quer externar, não é? E controla toda a comunicação. Isto sendo uma médium já com alguma experiência, portanto já com desenvolvimento. Se for um caso de uma médium que não tenha ainda muita experiência, portanto ela é assessorada pela equipa espiritual que está a conduzir esse trabalho e, portanto, há ali esse mútuo auxílio, portanto, dos espíritos a fazerem essa vigilância de toda a comunicação.
Pela corrente nervosa, a médium toma conhecimento prévio das palavras da informação, frustrando-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e as expressões. Portanto, como vem aqui, portanto, é tudo controlado pela a médium ou pela equipa espiritual que está a dirigir o trabalho. Agora, na psicofonia sonambúlica ou inconsciente. Para se entender a mediunidade psicofónica sonambúlica, inconsciente, é importante fazer a distinção entre o sonambulismo propriamente dito, como fenómeno anímico, e a mediunidade sonambúlica ou inconsciente. Fenómenos que se assemelham, mas que não são iguais. E aqui Allan Kardec vai nos elucidar a respeito do sonâmbulo, portanto, deste fenómeno anímico. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. Portanto, o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a alma que nos momentos de emancipação, portanto, quando deixa o corpo, vê e percebe, fora dos limites dos sentidos. Portanto, a alma deixa o corpo, portanto, emancipou-se e, portanto, vê, portanto, sente e transmite ao corpo. Portanto, ele está fora já do corpo, mas consegue fazer essa transmissão. O que ele externa tirou de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que num estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem de si. Portanto, temos aqui, se quiserem pesquisar, há um médium americano que tem muitos casos destes, que é Edgar Cayce. Portanto, esse médium, portanto, sonambúlico, fazia muitas experiências fora do corpo, fazia grandes deslocações e comunicava tudo isso nessas experiências. Isso eram fenómenos anímicos. Porquê? Porque é o próprio espírito que, em desdobramento, faz essas comunicações. O caso do médium. Portanto, o médium é quando um espírito se comunica através do médium. Neste caso, o sonambúlico. A médium, aqui André Luís também, num caso deste livro dos Domínios da Mediunidade, ele também nos diz: a médium desenvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava ao sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Clementino, aqui Clementino era o mentor espiritual que dirigia todo o trabalho da casa. Não teve necessidade de socorrê-la. Parecia afeita àquele género de tarefa, ainda assim o condutor do grupo amparou-a solícito. Portanto, esta médium já era uma médium bastante experiente, não havia necessidade de interferência. A nobre senhora fitou desesperado, vigilante, visitante com manifesta simpatia, abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico. Então, em sombra. Portanto, era uma entidade de cariz muito baixo, portanto, eu trago aqui só alguns trechos do capítulo, mas aqui a médium, portanto, sai do corpo em desdobramento, percebe, compreende já em pé espírito em desdobramento a dificuldade da entidade, do espírito que se queria comunicar, mas, portanto, recebe o espírito e ajuda a senhorear-se do órgão, no caso do corpo, para que ele pudesse fazer a comunicação. Qual se for atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente. Portanto, houve ali uma conexão rápida, auxiliado pela própria médium. Nesta situação, a médium mais equilibrada e experiente, apesar de maior liberdade que conferiu ao espírito comunicante, aqui, portanto, a médium conferiu muito maior liberdade que no caso anterior, não é? Em que a médium saiu do corpo, mas ficou ali colada ao corpo a controlar todo o processo, muito atenta, não é? Se no caso houvesse algum problema e ela tomava conta do corpo, portanto, regressava ao corpo e terminava a comunicação. Neste caso não, portanto, a médium muito mais experiente, desligou-se do corpo, ajudou
a entidade comunicante, não é? E conferiu muito mais liberdade ao espírito. Apesar da maior liberdade que conferiu ao espírito comunicante, envolveu energias mentais constringentes que o obrigaram a sustentar-se em respeitosa atitude. Portanto, apesar de toda essa liberdade, toda aquela energia, toda aquela envolvência, ela controlava toda a operação. Se o espírito comunicante for uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização da comunicação é feita pelos mentores espirituais da casa. Vamos imaginar aqui pode acontecer duas coisas. Ou a médium não ter esta experiência, que permita controlar toda a comunicação, ou pode ainda ter um espírito intelectualmente mais evoluído, portanto, podendo não ser moralmente mais evoluído, mas intelectualmente, e ele por querer impor a sua vontade, a sua força, e nesses casos a equipa espiritual, portanto, faz a vigilância e coordena todo o desenvolvimento dessa comunicação. Em se tratando de mensageiro com mais elevado património de conhecimento e virtude, o médium apazivar-se-á com satisfação, aproveitando as vantagens da presença. Portanto, no mentor espiritual mais elevado, o médium entrega o corpo, entrega o veículo, não é? Fica tranquila e aproveita os benefícios daquela comunicação. Em síntese, concluímos, a psicofonia consciente ou intuitiva, o comunicante desencarnado assume o comando dos centros cerebrais da fala, mas o médium tem o pleno conhecimento da mensagem que transmite. Portanto, a consciente, o médium tem todo o conhecimento da mensagem e todo o controlo. Não é? Sendo um espírito experiente, tem todo o controle, controla toda a mensagem e tem a consciência da mensagem. Na psicofonia sonambúlica, o plexo laríngeo é diretamente atingido por o comunicante desencarnado, permitindo a manifestação mais completa, quando é possível até reconhecer o tom da voz e as características da linguagem que possuía quando encarnado. Portanto, aqui, um espírito comunicante, a gente pode reconhecer a voz do espírito comunicante, no caso da comunicação ser feita através de um médio sonambúlico, no caso, neste inconsciente. No entanto, em qualquer uma das situações, portanto, o consciente, além de estar consciente de toda a comunicação, controla a situação. No caso do inconsciente, não tem essa consciência da comunicação, não é? Mas em desdobramento está a fazer o controle de toda a situação, no caso de ser já uma médium com experiência, já, portanto, com méritos que lhe permita fazer esse controle. Agora, na pneumatofonia, ou voz direta. Aqui Allan Kardec nos esclarece. Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer se ouçam gritos de toda a espécie e sons vocais que imitam a voz humana. Assim, ao nosso lado, como nos ares. A este fenómeno é que damos o nome de pneumatofonia. No entanto, Kardec nos alerta. Devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vozes ocultas todos os sons que nos tenham causa conhecida, ou simples zumbidos, e, sobretudo, de dar a menor crédito à crença vulgar de que, quando o ouvido nos une, é que, em alguma parte, estão falando de nós. Aliás, nenhumas significações têm esses zumbidos, cuja causa é puramente fisiológica, ao passo que os sons pneumatofónicos exprimem pensamentos e nisso está o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Os sons espíritas ou pneumatofónicos se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, não tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. Portanto, o que é que aqui esclarece o Allan Kardec? Nós podemos receber, portanto, uma comunicação
de voz direta, mas essa vai repercutir no nosso íntimo. Portanto, nós temos consciência que aquele não é nosso. Portanto, é tipo uma intuição. Ou também pode ser uma situação exterior. Portanto, um espírito pode, através de um fenómeno de voz direta, chamar-nos, não é? Portanto, isso, não é? A pessoa chama e ela ouve. E ela sente que aquilo é uma comunicação externa. Portanto pode-se dar aqui os dois casos. Ou a pessoa compreende no seu íntimo, ou então do exterior. De um modo ou de outro, o fenómeno de pneutofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provado. Portanto, não é muito difícil, não é? Porque é uma situação, a pessoa não está à espera, não é? Não recebe um chamado, não é, externo, ou recebe uma intuição íntima, portanto, como é que ela vai provar isso? É muito difícil, não é? Isso é mesmo só para o próprio, não é? Até porque pode acontecer uma pessoa ser chamada e ser chamada só ela, portanto, ter mais pessoas à volta e os outros não ouvem porque não é para eles dirigido. Portanto, também tem essa particularidade. Pronto, penso que fica aqui explicado este fenómeno da psicofonia. Espero que tenham ficado esclarecidos, que tenha ajudado aqui esta apresentação, para compreenderem como é que o fenómeno se desenvolve, não é? Nas mais diversas situações. E pronto.